Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, talvez precisemos de reposicionar e recordar aquilo que estamos a falar. Alfred Keil, Alexandre O'Neill, Alain Ullmann, Nikis Skapinakis, Yannick Jalot, Pedro Pablo Pichardo. 7 nomes portugueses. 7 concidadãos que nos orgulham, 7 concidadãos cujo nome fazem brilhar aquilo que é a nossa história, a nossa cultura, as nossas tradições. O Governo escolheu, uma escolha consciente, fazer um debate triplo esta manhã, associando nacionalidade, migrações e questões de segurança. É uma escolha que lamentamos, é uma escolha que confunde as pessoas quanto ao que deve estar a ser discutido, é uma escolha que, infelizmente, vai atrás de uma determinada narrativa que não engrandece a República e as instituições, antes piora a qualidade do debate que devemos fazer. Por isso mesmo, participamos neste debate para procurarmos recentrar aqueles que devem ser os temas aqui a abordar. Mais tarde, noutro dos pontos desta manhã, falaremos de reagrupamento e das necessidades que temos que ter na humanidade no tratamento das pessoas nesse contexto. Falaremos do impacto do fim dos vistos para a procura de trabalho na economia, assunto que parece passar completamente ao lado das intervenções do Governo, e falaremos também da forma como a CPLP sai, mais uma vez, maltratada de todas estas alterações que aqui se propõem. Mas comecemos pelo ponto principal. O fundamento destas alterações. Por muito que o Sr. Ministro se esforce, nós podemos fazer muito melhor na preparação deste debate. Podemos fazer o que outros Estados fazem, um estudo verdadeiro, um levantamento claro do direito comparado, da realidade estatística, daquelas que são as alterações na aquisição da nacionalidade. Porque os números, aqueles poucos que cita, ou os manipula ou ignora aqueles que são flagrantemente evidentes. 2023, repito, foi o ano em que baixaram as naturalizações de quem aqui reside por comparação a anos anteriores. Nunca foram tão baixas aquelas, por comparação com anos anteriores, as naturalizações das pessoas que aqui residem. Ou seja, o que está em cima da mesa e aquilo que vem ser dito é que o aumento da imigração está a aumentar o número de cidadãos que adquirem nacionalidade por essa via, quando não é verdade. Os aumentos, como já tive a oportunidade de dar nota, as pendências que muito aumentaram por força de saber que ia acabar o regime de naturalização de descendentes judeus sefarditas, fez aumentar muito exponencialmente o valor dos pedidos que estão pendentes em relação ao regime que, aliás, já não está em vigor. Nós até entendemos que ele deve continuar simbolicamente na lei, mas com as cautelas que hoje, depois de 10 anos de vigência, introduzimos em 2022, sem a adesão do PSD ou do CDS nessa alteração. Mas o que mais nos preocupa são as inconstitucionalidades que detectamos nestas propostas. A perda da nacionalidade é desproporcional e é um princípio errado a introduzir na legislação nacional. Criar 2 categorias de cidadãos, uns que são de uma espécie de período experimental e os outros que têm todos os direitos. A retroatividade dos pedidos, pessoas que já hoje reúnem os requisitos para requerer a nacionalidade, que deixariam de o poder fazer violando o princípio da proteção de confiança. A desproporcionalidade dos prazos que se introduzem. Noutro plano, o da violação de obrigações convencionais do Estado português, porque a Convenção Europeia da Nacionalidade determina que não se devem discriminar em função da origem das pessoas nos prazos para a aquisição da nacionalidade. A distinção também de como é que os prazos são contados. A Convenção Europeia também diz que deve ser contado o período tendo em conta o momento do requerimento e não qualquer outro critério que deve ficar aberto. A nacionalidade é o primeiro dos direitos. E por isso mesmo recordamos o que o PSD aqui disse pela boca do Primeiro-Ministro em 2005, quando dizia que devíamos ter 4 anos para os cidadãos da CPLP e 6 anos de residência para os demais como critério, porque achava que essa era a solução humanista. Tinha razão Luís Montenegro em 2005, é pena que tenha esquecido aquilo que disse. Temos adesão dos nossos concidadãos do futuro aos nossos valores constitucionais, começa a maioria por dar o exemplo. Apresenta uma proposta que não viola a Constituição, esforce-se por fazer melhor e seguramente não vá atrás daqueles que querem acabar com a República e aqueles que querem defendê-la devem ser os seus parceiros nessa escolha. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado André Ventura do Chega. Não tem tempo para responder, mas creio que o Sr. Deputado André Ventura fará o pedido na mesma. Sr. Presidente, eu peço desculpa, eu fico maluco com estas intervenções do Partido Socialista. É sério, é mesmo esta a expressão. Peço desculpa pela expressão, mas é a mesma expressão. É que não há sequer a humildade de pedir desculpa pelo caos em que deixaram o país. Já que estava a citar nomes, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, olha, eu vou-lhe ler os nomes colocados numa escola em Lisboa, no primeiro ciclo e pré-escolar. Vou-lhe ler os nomes. Deputado, é só esperar um bocadinho,
feio. Não aponta que é feio. Oh, Sr. Deputado, já chega, vá. Sr. Deputado, já chega. Não é na Sr. escola Deputado. dos teus filhos. Sr. Deputado, já chega, já se divertiram um bocadinho, agora deixa o Sr. Deputado André Ventura falar. Vá. Esse não. Senhores Deputados, É escola pública. Senhores Deputados, respeitem o vosso líder parlamentar, e o vosso líder do partido. Deixem-no falar, se faz favor. Estes, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, são os nomes de uma escola em Lisboa. Nazita, Radit, Saas. Sabe? Oh, senta aí, Sr. então. Deputado. Mas o que é isto? Mas o que é isto? Sr. Estás em Deputado. casa ou quê? Sr. Mas Deputado, estás em casa ou quê? Mas pôr no chão e mais nada. Mas estás em casa ou quê? Isto é a tua casa ou quê? Isto é a tua casa ou quê? Mas isto é a tua casa ou quê? Levantas-te assim do nada. Então, mas isto não é a sua casa. Isto não é a sua casa. Sr. Deputado, É a casa de Sr. Portugal. Deputado André Ventura. Então, assim. Ok, isto não é a sua casa. Sr. Deputado André Ventura. Sr. Deputado André Ventura, é só deixar acalmar um bocadinho, ponha a mão. Menos Lopes. Também é preciso, todos temos que contribuir para o andamento dos trabalhos. Não é só o Chega que tem que contribuir para o andamento dos trabalhos. O LIVRE também tem que contribuir para o andamento dos trabalhos. O Sr. Deputado André Ventura está a fazer a sua intervenção. O Sr. Deputado André Ventura está a fazer a sua intervenção e tem direito a fazer. Senhora Deputada, os nomes são inidentificáveis, portanto não criemos problemas onde eles não existem. Senhora Deputada, Filipe Melo, deixe falar o Sr. Deputado André Ventura. Sr. Deputado Filipe Melo, deixe falar o Sr. Deputado André Ventura. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sei que não querem ouvir, mas terão que ouvir mesmo. Nazita, Radit, Saas, Saina, Aziz, Tuna Ahmed, Zaid Naab. Estes senhores são zero portugueses. Zero portugueses. Zero portugueses. Zero. E foi culpa vossa. Foi culpa vossa. E hoje as escolas sejam isto. Foi culpa vossa. Só. Sr. Deputado já não tem tempo. Sr. Deputado já não tem tempo. Sr. Deputado Pedro Alves pede a palavra para... Interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos. Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, pode falar, apesar de tudo, estão reunidas as condições. Quero as mesmas que são dadas também ao Sr. Líder do Chega, Sr. Presidente. Acho que tem que haver alguma equivalência, caramba. É os mínimos. Pronto. Há silêncio absoluto na sala, Sr. Aguardamos, Deputado. precisamente. Duas notas, Sr. Presidente, sobre a condição dos trabalhos. Por muito que possam ser inidentificáveis os nomes, eu acho que a Câmara deve refletir seriamente, especialmente quando estão em causa menores, porque este número que foi feito na Câmara é replicado em redes sociais em que se lê integralmente o nome de crianças, muitas das quais podem ser cidadãos portugueses de origem. Cidadãos portugueses de origem que podem ter nomes que podem parecer estranhos, mas são portugueses há largas décadas. Cidadãos portugueses que nasceram nos territórios então ultramarinos, cidadãos portugueses que nasceram no território nacional e que a estranheza aparente do seu nome não diz nada sobre aquela que é a sua origem e que nos merecem o respeito, e a Câmara tem que fazer esta reflexão. Assim como nós respeitamos as pessoas que sentam em qualquer uma das bancadas e que podem até ser só cidadãos nacionais há 10 anos ou menos, têm que ser respeitadas todas as pessoas. E, acima de tudo, que a Câmara, todas as forças políticas, perceba o monstro que acorda e a caixa de Pandora que abre quando crianças são instrumentalizadas na sala das sessões do Parlamento para um debate que instiga o ódio. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, calma. O Sr. Deputado fez uma interpelação à mesa e eu queria dizer ao Sr. Deputado, em primeiro lugar, que a reflexão pode ser feita a qualquer momento, pode ser feita, aliás, na Conferência de Líderes, se o Sr. Deputado quiser suscitar esse assunto na Conferência de Líderes, mas, do meu ponto de vista, os nomes não eram identificáveis, a escola não foi identificada, portanto, os nomes próprios não foram referidos e nem sequer deu para perceber se estavam a falar de cidadãos portugueses ou de cidadãos estrangeiros. A escola, eventualmente, até podia ser o Colégio Alemão ou o St. Julian's em Carcavelos. Não sabemos. Agora, Sr. Deputado,
Senhora Deputada Isabel Mendes Lopes tem a palavra, pede a palavra para... Para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente. Só um bocadinho para se criarem condições da sala. Senhores deputados, a senhora deputada gostaria de fazer a interpelação à mesa, faz favor, senhora deputada. Sr. Presidente, quando são ditos nomes de crianças neste Parlamento, cada criança que vai ouvir o seu nome vai pensar que o Parlamento está a falar dela. Os colegas que conhecem essas crianças vão identificar esse nome e vão pensar que o Parlamento está a falar daquela criança. Este Parlamento tem de ter humanismo, principalmente com as crianças, e parece-me uma obrigação da mesa não deixar que sejam ditos nomes de crianças neste Parlamento. Obrigado, senhora deputada. Senhora deputada, a minha resposta ao senhor deputado Pedro Delgado Alves serve para a sua interpelação. O senhor deputado Hugo Soares também pede a palavra... Só um minuto, senhor deputado. Senhor deputado Hugo Soares, só um minuto, porque eu penso que o senhor deputado André Ventura tinha pedido antes. Também para uma interpelação à mesa? Então, o senhor deputado André Ventura cede-lhe a vez. O senhor deputado Hugo Soares, faz favor. Eu creio que... Criar um mínimo de condições estrangeiros na PSP, talvez os seus deputados não queiram. Debate ou não? Podemos? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Soares, faz Sr. favor. Presidente, para dizer, Sr. Presidente, devo dizer, Sr. Presidente, que o que cria este empolamento, o que cria que depois o Partido Chega, legitimamente, possa utilizar estes momentos de grande tensão, que no fundo são algodão, nas redes sociais e no TikTok, é precisamente este posicionamento exacerbado de quem muitas vezes usa os nomes de outras pessoas e que tantas e tantas vezes tem problemas com os dados e com a proteção de dados em algumas matérias que lhes dão jeito e esquecem-se destas matérias quando elas são verdadeiramente importantes. Sr. Presidente, o bom senso, a moderação, deve-nos levar a dizer o seguinte: não foi ultrapassado nenhum limite. Mas já agora, essas crianças que não sabemos quem são, nem sequer sabemos se existem, mas que o Pedro, o João, o Nuno, o Custódio, a Maria e a Joana estudam em colégios e em escolas públicas na França, na Alemanha e na Suíça. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Ventura tem a palavra para a interpelação à mesa, faz favor. Presidente, é exatamente no mesmo sentido e procurando dar-lhe um esclarecimento. O Chega procurou utilizar e referir nomes não identificáveis, como acabou de ser referido agora, com um propósito claro, estranhando que alguém o critique, tendo acabado de citar nomes ele próprio aqui nesta bancada. E também ter a preocupação de não identificar nem escolas nem locais, mas uma mudança cultural e civilizacional que está em curso por culpa do Partido Socialista. Também isto, senhor deputado. Não há as lágrimas. O Sr. Deputado tem que se dirigir a mim. As lágrimas, senhores deputados, não deviam ser nossas aqui. As lágrimas são quem tem que haver a terminar. Eu nunca vi a Câmara tão preocupada, muito menos a esquerda, com a instrumentalização de crianças, quando em eventos LGBT as usavam para todos os fins e para todas as formas, como faziam em todos os países e como fazem em Portugal. Essa é que é a vergonha maior. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Foram todas interpelações à mesa bastante sui generis. Penso que ainda falta uma, também sui generis, antecipo, da Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não creio que procurarmos lá pelos direitos das crianças e jovens seja uma interpretação à mesa sui generis. Eu recordo que a Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 69, diz de forma muito clara que as crianças, todas sem exceção, devem ser protegidas pelo Estado português. Já tivemos aqui, Sr. Presidente, neste mesmo Parlamento, da mesma bancada, interpelações jocosas em relação a jovens que foram confundidos como pertencendo à comunidade trans, que poderiam ser perfeitamente, mas que sofriam de uma condição de saúde. Esses mesmos jovens viram os vídeos da Assembleia da República e foram os primeiros a denunciar nas redes sociais que se sentiam lesados por aquilo que era aqui dito dentro deste Parlamento.
Se é em sede de conferência de líderes que se deve tratar esta questão, pois bem trate-se. Mas, Sr. Presidente, a mesa também tem o dever de zelar pela proteção de crianças e jovens do nosso país e o que acabámos de assistir não foi isso, com todo o respeito. Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Paula Santos também pede a palavra para uma interpelação à mesa. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigado, senhora. Senhores Deputados. Senhores Deputados. Senhores Deputados, tenham lá um bocadinho de paciência para ouvir agora mais uma interpelação à mesa. Sra. Deputada Paula Santos. Senhor Presidente, nesta interpelação à mesa, e é de facto uma interpelação à mesa porque entendemos que a mesa deve de facto garantir na condução dos trabalhos da Assembleia da República o cumprimento daquilo que todos nós assumimos aqui quando foi a investidura na Assembleia da República, que é o respeito, cumprir e fazer cumprir a nossa Constituição. E a nossa Constituição deixa muito claro a necessidade da proteção das crianças e jovens no nosso país. E, portanto, a Assembleia da República e a mesa têm essa responsabilidade no quadro dos nossos trabalhos de garantir a proteção das crianças e jovens do nosso país e de garantir o cumprimento da Constituição. E era esse o repto e esta exigência também à mesa aqui na Assembleia da República, porque não podemos permitir que no debate político haja o desrespeito e a violação dos direitos das crianças. Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada compreenderá que a violação das crianças e dos direitos das crianças e dos jovens, do ponto de vista da mesa, não houve violação dos direitos das crianças e jovens neste plenário. E já tinha deixado isso claro na minha resposta ao Sr. Deputado Pedro Alves e mantenho esse entendimento, mas poderá ser discutido esse tema em qualquer outro fórum. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.